Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos fazer um pão recheado com presunto e mussarela que fica bem fofinho, gente. Uma massa bem fofinha, bem recheada e molhadinha. Gente, pensa em um pão que fica delicioso e é bem simples, fácil e rápido de fazer. Então, se você já gostou, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal e também já compartilha, hein? Bora comigo pro vídeo! Pra gente começar, em uma vasilha eu vou acrescentar somente a metade de um pacotinho de fermento biológico seco para pães, que é no total de 5 gramas. Você divide aí ao meio o seu pacotinho e coloca somente a metade. Uma colher de sopa de açúcar cristal, pode ser refinado também. 200 ml de leite morno. Tem que ser morno, não pode ser quente, porque se for quente vai queimar o seu fermento e estragar a sua receita. Agora a gente mistura tudo muito bem. Adiciono uma colher de sopa de margarina, que pode ser substituído por manteiga também ou óleo. E um ovo inteiro. Se você for utilizar o óleo, você acrescenta 2 colheres de sopa de óleo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, que eu vou adicionando aos poucos. E por último, aqui eu gosto de acrescentar o sal junto com a farinha de trigo. Já acrescentei aqui meia colher de sopa de sal e vou colocando essas 500 gramas aos poucos e mexendo. Por quê, gente, tem que colocar aos poucos? Porque às vezes depende do tamanho do seu ovo, depende também da umidade do dia, assim, do tempo, né? E também depende muito da farinha. Então você vai colocando aos poucos, que às vezes vocês nem precisam desse tanto de farinha. Chegou nesse ponto aqui que eu não consigo mexer mais, eu transfiro para uma bancada, coloco um pouquinho de farinha de trigo, dessas 500 gramas, e já começo a sovar essa massa. Eu vou sovar essa massa aqui em torno de 5 minutos, até eu conseguir colocar toda essa farinha nessa massa e essa massa ficar bem lisinha. No total aqui, gente, eu utilizei somente as 500 gramas de farinha de trigo. Mas como eu falei pra vocês, vai colocando aos poucos, que eu vou mostrar o ponto certinho pra vocês. Então aqui eu vou colocando o restante de farinha, já coloquei tudo. E vou sovar essa massa por 5 minutos até que ela fique bem lisinha. Chegou nesse ponto aqui que a massa está bem lisinha e não gruda mais nas mãos, agora eu vou deixar ela descansando aqui por 30 minutos, na mesma vasilha que a gente fez. Passaram 30 minutos, olha só como a nossa massa cresceu, gente. Agora eu vou transferir ela aqui para a bancada e vou estar dividindo ela ao meio. Se você quiser pesar, fique à vontade. Então, gente, eu vou estar fazendo 2 pães médios com essa massa. Então, eu abro ela aqui, não muito fina e não muito grossa, tá bom, gente? Deixa ela um pouquinho mais grossa, que assim ela evita de abrir no forno, tá bom? Agora eu vou estar colocando o meu recheio da minha preferência, que é molho de tomate. Tenta colocar, gente, o recheio mais no meio para ele não vazar depois, tá? Você coloca no meio mesmo o recheio. Agora aqui eu já tenho presunto e mussarela ralado. Eu usei 400 gramas de presunto e mussarela. 200 gramas em um e 200 gramas no outro pão. Coloquei orégano por cima. Agora eu venho fechando o meu pão. Fecha bem, gente, para não abrir. Porque se você não fechar bem, depois ele abre no forno, tá bom? E depois que a gente enrolou o nosso pão, né? Eu coloco em uma forma que já está untada com óleo. Eu vou estar fazendo outro pão aqui para mostrar para vocês como que eu fiz, né? Porque esse eu fiz bem rapidinho. Mas eu vou fazer aqui. A gente abre a massa. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Abro a massa não muito fina. Deixo ela um pouco mais grossa. Para ela não abrir, né? No forno. Abriu, gente. Agora eu venho com o molho de tomate no meio. Espalho. Coloco presunto e mussarela e orégano por cima. Venho, fecho de um lado, fecho do outro e fecho as pontas
pra cima assim. Aí eu vou apertando assim, gente, pra ele não abrir. Você tem que apertar bem, gente, pra ele não abrir no forno, tá bom? Agora eu vou estar passando gema com um pouquinho de água por cima dos pães. E vou estar finalizando com orégano por cima. E vou estar levando para o forno a 180 graus de 40 a 45 minutos. Pão assado, gente, olha só que lindos que eles ficaram. O ponto, gente, é quando ele está bem moreninho assim por cima. O meu, gente, ele deu de querer abrir. Por isso que eu falo pra vocês, deixa a massa um pouquinho mais grossa e fecha bem fechadinho pra ele não abrir no forno. Acaba acontecendo, gente, por causa do recheio, tá bom? E olha só, acabei de cortar uma super fatia. Olha só que delícia, gente, pra vocês verem como que fica por dentro. Não fica aquele pão maçudo, sabe? Mais massa do que recheio. Fica bem molhadinho por dentro, bem recheado. Gente, esse pão ele é maravilhoso. A minha família ama, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e de se inscrever nesse canal. Um super beijo, fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!